Atenção, galera, professor Arnaldo Quaresma na área. O objetivo aqui desse vídeo é fazer um breve panorama legislativo e jurisprudencial sobre a discussão da presunção de violência, presunção de vulnerabilidade nos crimes sexuais. Pois bem, num primeiro momento, antes da lei 2015 e de 2009, nós não tínhamos o crime de estupro de vulnerável de forma autônoma. Nós tínhamos o 213, que era o estupro, conjunção carnal, e o 214, que era ato libidinoso diverso, que era o atentado violento ao pudor. Vejam que, nesse momento, havia uma regra prevista lá no artigo 224 sobre a presunção de violência. Então, por exemplo, uma pessoa que mantinha relação sexual com alguém menor de 14 anos ou com alguma outra pessoa vulnerável nessa época, respondia pelo 213 ou pelo 214, usando essa regra da presunção de violência. Então, nesse momento, havia uma discussão se essa presunção de violência prevista no artigo 224, ela era absoluta, ou seja, não admitia prova em contrário, ou se ela poderia ser relativizada em situações pontuais. Pois bem, em 2009 nós tivemos uma grande mudança. A lei 2015 de 2009 promoveu uma grande revolução nos crimes sexuais. Ela revoga o artigo 224, certo? E coloca o estupro de vulnerável como tipo penal autônomo, previsto no artigo 217A. E vejam que nesse momento, a vulnerabilidade ali, por exemplo, menor de 14 anos ou outras situações de vulnerabilidade estavam previstas no artigo do crime e não em uma outra regra, não em um outro artigo. Pois bem, o legislador, a meu ver, nessa época, quis justamente proteger mais esses vulneráveis. E aí você pensa, não, professor, agora está no próprio tipo penal essa questão da vulnerabilidade. Então, a presunção ela é absoluta. Pois bem, mesmo com o legislador colocando o 217A, havia ainda quem defendesse que a presunção era relativa, só que nesse caso não era mais presunção de violência, sim presunção de vulnerabilidade. Então, não encerrou a discussão. Acho que o legislador quis encerrar a discussão nesse momento e não encerrou, porque mesmo com a regra instituída no tipo penal, continuou a discussão. Pois bem, mais ou menos ali em 2016, 2017, o STJ edita a súmula 593 do STJ, reforçando a presunção absoluta. E aí você pensa, então, jurisprudência do Tribunal Superior, jurisprudência consolidada, súmula, encerrou a discussão. Não encerrou. Enfim, havia ainda muitos juízes e tribunais de justiça, por exemplo, aplicando a presunção relativizando essa presunção de vulnerabilidade em algumas circunstâncias. Em 2018, ou seja, num quarto momento, então, primeiro momento antes da lei 2015 e 2009, segundo momento com a lei 2015, terceiro momento, súmula 593 da STJ, quarto momento nós tivemos a lei 13.718 de 2018, que colocou o que basicamente estava na súmula 593 do STJ, no parágrafo 5º do 217A, dizendo ali com todas as letras que a presunção era absoluta. Ou seja, o próprio legislador, não contente em colocar isso no tipo penal, colocou uma regra no parágrafo 5º dizendo que a presunção ela era absoluta. E aí você pensa, encerrou a discussão? Não. Os tribunais, em certas situações pontuais, relativizavam essa presunção, apontando aí o distinguishing. Por isso que tivemos aí inúmeras decisões absolvendo pessoas acusadas aí de estupro de vulnerável. Certo? Beleza? Nesse momento, gerou toda essa polêmica, temos uma nova lei agora, a Lei 15.353 de 2026, e ela altera a redação, basicamente, desse parágrafo 5º, tá? Então, o que diz a lei? Qual que é a redação do parágrafo 5º atual? As penas previstas no caput, nos parágrafos 1º, 3º e 4º deste artigo, aplicam-se independentemente do consentimento da vítima, de sua experiência sexual, do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime, ou da ocorrência de gravidez resultante da prática de crime. Então, há uma alteração no parágrafo 5º. O legislador ainda coloca o parágrafo 4º-A, rechaçando de vez qualquer possibilidade de relativização. Coloca lá, é absoluta a presunção de vulnerabilidade da vítima e inadmissível a sua relativização. Ver se agora encerra de vez, reforçando a ideia da presunção absoluta. Mas eu não duvido mais de nada. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Valeu, abraço, tamo junto.